Olá pessoal, tudo bem? Bom, uma maneira que a gente tem então de estar analisando aqui o nosso cluster do Kubernetes e vendo como é que está o funcionamento dele é através do próprio dashboard do Kubernetes disponibilizado aqui pela Google Cloud, ok? Então se a gente acessar aqui o nosso Kubernetes Engine dentro da Google Cloud, a gente clica aqui em serviços e entradas e a gente vai ter, por exemplo, aqui ó, o nosso serviço que está disponível externamente, ok? Se você clicar no IP que ele mostra aqui, ó, ele acessa a nossa aplicação online. Então, a nossa aplicação Quarkus está respondendo na porta 8080, mas a gente está acessando não mais na nossa máquina local, e sim dentro da Google Cloud Platform, ok? Então, se você clicar em cima do serviço que está exposto, ele começa a mostrar também algumas métricas aqui. Ok? Que é o uso do processamento, é o uso de memória, do disco, ok? Quantas implantações nós temos, o IP do balanceador de carga, entre outras, o status, ou seja, se está tudo ok com o, o nosso pod e com o nosso serviço, ok? Então, você tem algumas coisas simples aqui. É claro que essa é uma configuração muito padrão, ou seja, existe empresas que fazem o deployment manualmente das suas aplicações, dos seus microserviços, de forma semelhante, ok, pessoal? Não é igual ao que a gente fez aqui, mas muito semelhante ao que a gente fez aqui. Cada projeto que você entrar, cada projeto que você participar, imagina que um arquiteto de software, um engenheiro de software, ele já trabalhou em cima da configuração e ele buscou a melhor solução para aquele momento de pesquisa e a melhor solução que estava disponível para a pesquisa que ele fez quando criou a infraestrutura da aplicação que você está trabalhando. Então, pode ser que você, como desenvolvedor de software júnior, pleno, ou até um desenvolvedor sênior que esteja entrando num projeto novo, você vai encontrar uma diferença entre um projeto e outro. Se você trabalhar num projeto, daqui um ano trabalhar em outro, e depois de mais um ano trabalhar em outro, só como um exemplo aqui, é muito possível que você encontre diferentes arquiteturas e diferentes configurações e diferentes maneiras de fazer o deployment das aplicações para a nuvem ou deployment da aplicação para o servidor interno de uma empresa que talvez não use a nuvem, mas use o Java, o Spring ou o Quarkus, ok? Muito embora o Quarkus e o Spring Boot funcionem muito bem em aplicações on-premise, ou seja, servidores que estão internamente dentro das empresas que não usam serviços de cloud, ok? Muito embora o Spring Boot e o Quarkus funcionem tranquilamente para esse tipo de aplicação, eles foram desenvolvidos visando o mundo e as arquiteturas de cloud. Principalmente o Quarkus, ele foi desenvolvido pensando em Kubernetes, em aplicações nativas para a nuvem, ok? Então, isso que a gente fez aqui, de criar uma aplicação, a gente trabalhou desde a parte do desenvolvimento, da codificação, até a parte de configuração da nossa aplicação com as dependências necessárias e corretas. Depois, o que a gente fez? A gente criou um repositório Git, que é extremamente útil e necessário para versionamento de código, onde a gente colocou o nosso código-fonte e depois buscou esse código-fonte dentro aqui do servidor da Google Cloud, ok? Então, aqui a gente tem algumas métricas para analisar o funcionamento do nosso cluster Kubernetes. Imagina agora que a gente começa a receber uma grande quantidade de requisições aqui, o que vai acontecer? Muito provavelmente o nosso cluster do Kubernetes ele vai ter que começar a escalar a configuração que está aqui para receber mais requisições. Uma coisa interessante para você fazer um teste é utilizar a ferramenta Postman, que é uma ferramenta muito útil, como a gente já sabe, para todo tipo de requests HTTP. A gente está fazendo uma request HTTP na nossa
na nossa página, né? Ou seja, quando a gente faz essa requisição pelo nosso web browser, a gente chama a informação lá do nosso back-end, ok? Aqui, ok? No nosso cluster. Mas a gente pode utilizar essa mesma request para fazer testes de carga, um teste simples de carga, né? Não é um teste aqui muito elaborado, mas é um teste interessante. Que é o quê? A gente cria aqui, então, uma collection. Aqui o Postman permite a criação de collections. Você vê aqui, Create New Collection, ok? Eu criei uma collection já, que o nome é Learn Code Club. Dentro dessa collection, eu criei uma request get. Que request é essa? É justamente a mesma request que a gente utilizou no nosso web browser aqui, ok? Então, eu criei essa request aqui. Se você vier aqui nesse ícone dos 3 pontos na collection, você pode usar essa funcionalidade aqui do Postman, que é Run Collection. E aqui você pode colocar o número de iterações que que você vai fazer essa requisição. Então, nesse caso aqui, imagina que eu vou fazer 250 requisições para a nossa aplicação lá, no nosso cluster, com o delay de 1 milissegundo, ok? E nesse caso aqui, a gente só coloca run learn code club e ele vai chamar, vai fazer requisições para o nosso cluster do Kubernetes, ok? Então aqui ele começou já a fazer as requisições. No começo eu vou receber um 200 ok, porque ele está conseguindo fazer a requisição. Depois, como as APIs que nós chamamos para trazer o preço do Bitcoin e o preço lá do par de moedas, elas têm que já está começando a dar um 500. Por quê? Porque essas APIs que nós chamamos para trazer essa informação aqui e essa informação aqui são APIs abertas, são APIs gratuitas, mas elas têm um limite de utilização. Então, quando a gente começa a fazer muitas requisições seguidas, elas começam a retornar esses erros para a nossa request. Então, aqui a gente já começa a receber um 500, ok? No entanto, o nosso cluster Kubernetes, ele está recebendo as requisições. E o que nós queremos testar é como é que o nosso cluster está se comportando em relação a isso, ok? Então, aqui a gente já tem uma métrica, ou seja, os nossos pods, eles estão recebendo já uma carga maior de tráfego, de requisição HTTP. Se a gente vier aqui nos serviços, a gente pode ver que ainda tem apenas um único pod que está em operação. Significa o quê? A gente, quando criou o nosso cluster, se nós viermos aqui no clusters, nós temos 4 nós disponíveis, ok? E o nosso cluster, ele tem a capacidade de subir mais nós, ok? E de subir mais pods também. Ou seja, quando a nossa aplicação estiver recebendo muito tráfego, ele automaticamente vai reconhecer que há um tráfego muito grande de informação e vai subir mais pods com os nossos microserviços e vai balancear essa carga para nós recebermos requisições externas, ok? Então aqui a gente tem cargas de trabalho, serviços de entrada, aqui. Então nós temos aqui um balanceador de carga externo, que é o balanceador de carga que a gente criou quando fez o exposed da nossa configuração, ok? Clicando aqui, a gente já começa a ter novamente as métricas. Então aqui o Postman já terminou o ciclo, a gente pode executar novamente, e ele já está executando, ok? Mas, até esse exato momento, o nosso cluster Kubernetes está aguentando muito bem o tráfego de informação que ele está recebendo, então ele está recebendo várias requisições quase ao mesmo tempo, e
ele ainda está trabalhando com um único pod. Então, imagina que a gente começa a receber milhares e milhares de requisições, o nosso cluster do Kubernetes vai começar a reconhecer que está um aumento de carga e vai subir mais pods para que a gente possa receber mais requisições sem que a nossa aplicação fique offline. Depois, quando esse tráfego de informação ele começa a baixar, o que acontece? O Kubernetes também gerencia isso e começa a baixar o número de pods novamente. Óbvio que quanto mais pods em operação, mais caro é o preço que você vai pagar no seu serviço do Kubernetes para a Google Cloud. Quanto menos pods em operação, mais barato vai ser pago. Mas você paga por aquilo que usa. Então, se você não teve muitos acessos, não teve muita gente acessando a sua aplicação, não vai pagar tanto assim. Se teve muita gente acessando a sua aplicação, vai pagar um pouco mais, mas significa que o seu negócio está recebendo muito tráfego, está recebendo muitos acessos, então, muito provavelmente, o objetivo do seu negócio é justamente receber muitos acessos, ok? Então, é só para vocês entenderem aqui um pouco da lógica do Kubernetes, como é que ele trabalha. Aqui nos registros é interessante que a gente pode ver basicamente um log bem simples do que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui a gente já está recebendo alguns erros. Talvez no Postman já tenha alguns erros aqui, ó, já temos alguns erros aparecendo no Postman. E aqui dentro do Kubernetes a gente já consegue ver o que se passou. Ok? Então, por exemplo, aqui ó, a gente está recebendo too many requests status code 429, exatamente. Então, too many requests é a API externa que nós estamos consultando, não é um problema no nosso código, não é um problema naquilo que nós fizemos internamente, digamos que é um problema de negócio. Por que um problema de negócio? Porque existe um contrato, na documentação das APIs que nós utilizamos, é descrito que a gente, quando acessasse, por exemplo, aqui, Crypto Price Client, e acessasse as APIs, API, V3, Coin Markets, elas têm um limite de acessos. Como a gente estourou o limite aqui fazendo o nosso teste de carga, o que acontece? Eles começam a responder para nós, olha, a gente colocou um limite, vocês não respeitaram o limite, vocês não vão mais conseguir obter a informação. Esperem um pouco para fazer novas requisições, ok? Então, não tem nada de errado com o nosso código propriamente dito, é apenas o acesso às nossas APIs externas de busca de preços do Bitcoin, busca de preço do par de moedas, que ela está sendo limitada, ok? Nesse caso aqui, bem especificamente, sobre o preço do Bitcoin, que é uma criptomoeda. Bom, eu espero que vocês tenham tido, então, uma noção um pouco mais geral sobre o Kubernetes, sobre como o Quarkus pode ser útil na criação de microserviços e implantados dentro de um cluster Kubernetes. A gente fez uma implantação básica no nosso Minikube e a gente também fez uma implantação um pouco mais avançada dentro da Google Cloud Platform. Eu espero que, então, esse curso tenha sido de utilidade para você e que você possa estar vendo aí os outros cursos que nós temos na Learn Code Club. Ok? Então, vou deixar um grande abraço e sucesso na sua caminhada.